dia, boa tarde ou boa noite. Não sei o horário que você estará nos assistindo, mas vamos lá. Hoje, na nossa aula de matemática, nós vamos rever o que são algarismos e nós também vamos relembrar o que são classes e ordens, certo? A atividade de vocês vai estar no livro, nas páginas 33 e 34, certo? O que são algarismos? Vocês lembram que os algarismos são 10, que começam o algarismo 0, algarismo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses daí são os 10 algarismos. Eles não são números, eles são algarismos, certo? Com esses algarismos, nós podemos formar infinitos números. Vocês se lembram disso? Porque se nós pegarmos os algarismos 0, 1 e 2, nós podemos formar alguns números. Com esses três números, com esses três algarismos, nós podemos formar uma quantidade finita de números, sem repeti-los. Mas se a professora dissesse assim, quantos números vocês podem formar com os algarismos 0, 1 e 2, podendo repeti-los, aí já iria ampliar mais. Aí, quais os números podemos formar com os algarismos 0, 1 e 2 sem repeti-los? Preste sem repeti-los, viu? 12, 0, 12, 0, 21, que continua sendo 21, porque o 0, onde ele está, ele continua sendo 0 e não vai mudar muita coisa. 102, 120. Vocês perceberam que no 102 eu só troquei o 0 de lugar? Já no 120 eu mudei o 0 e mudei o 2. 201, eu alterei a ordem deles, né? 210, também alterei a ordem. E aí, vocês perceberam que nos dois primeiros números, esses dois primeiros números aqui que nós formamos, eles teve a posição do 0 não influenciou muito, né? Já nos próximos números, teve uma alteração. O 0 nesta posição alterou, o 0 nesta posição, nesta e nesta. Quando mudamos a posição, também mudou o valor numérico. Como eu tinha dito, aqui ó, o 2 é só 2. Quando está aqui, o 2 ficou 21. E quando ficou aqui bem na frente, ficou 200. 12, 21 e 201. Olha aí as posições que o 2 teve. E cada uma, ele está em uma posição diferente e com um valor numérico diferente também. Aqui, nós vamos para o quadro valor de lugar. Vocês observem o quê? Que em cada cor dessas nós temos uma classe. Aqui, ó, classe das unidades. Temos aí 3 ordens nessa primeira classe. A azul é a classe dos milhares e a verde a classe dos milhões. Em cada uma delas nós temos 3 ordens. Mas cada uma dessas 3 ordens, elas têm uma unidade diferente. Embora a primeira unidade e unidade.
O que vai mudar é que essa aqui é a unidade simples. Essa aqui, ó, unidade dos milhares. Então, já fica, quando for ler, fica 1000. E aqui, a unidade dos milhões. Aí aqui, ó, cada classe tem 3 ordens, que são das unidades, das dezenas e das centenas. Nesse caso aqui, a simples, né, da rosinha aqui, ó, unidade, dezena e centena simples. Vamos fazer uma leitura. Aqui nós temos apenas o número 2, né? O algarismo 2 formando o número 2. Quando a gente coloca essa uma dezena aí, fica 12, que são uma dezena e 2 unidades. Se nós alterarmos isso, e o zero aí, né? Zero centena, então continua sendo 12. Quando a gente altera isso aí, 0 unidades, 2 dezenas, já ficou o número 20. E 1 aí ficou 120. Observe que quando a gente mudou o número 1 da segunda ordem, que é a ordem da dezena, para frente, ele passou a ser 100, né? E agora aqui, ó, observe. O 2, nós colocamos o 2 que estava na segunda ordem, nós colocamos ele na terceira ordem. Ele passou a ser 200. De 20, ele passa para 200. Por quê? Porque ele não está mais na ordem das dezenas. Agora ele está na ordem das centenas. Quando a gente coloca o 1 aí, ó, na unidade de milhar, fica 1.000, que nem eu já falei, a leitura lá, 1.200. E a cada aqui, ó, observa que é mais pretinho, mais escuro, ó. Por quê? Porque significa que sempre tem um ponto aqui, ó. A cada 3 conjuntos de algarismos, vai ter um ponto. E aí ficou 1.200. Por que 1.000? Porque o 1 tá na unidade de milhar. Uma unidade de milhar, 1.200. Aí aqui, ó, o número 1 está na quarta ordem e ele está na ordem da unidade de milhar. Então, lê-se 1.200, que é o que eu acabei de falar. Ao adicionar mais uma ordem, ele ficará na dezenas de milhar. Observe. Aí agora ficou 12 milhões, 12 mil, tá? 12 mil redondo. Eu ia colocar 12.200 para vocês verem. O 200 ia continuar aqui, ó. Ia mudar somente o 1, que ele saiu da quarta ordem da unidade e ele foi para a casa da dezena de milhar. Então, ele ficou 12 mil, porque ele só saiu da unidade simples, da unidade de milhar, certo? Antecessor e sucessor. Como o nome já diz, o antecessor é tudo que antecede algo. A professora não disse nada. O que antecede algo é o quê? O que vem antes. Nesse caso, antes do número. Tem lá 12. Qual é o antecessor de 12? O 11. É o que vem antes do 12. E o sucessor é o que sucede. O que sucede? Que vem depois. Antecessor vem antes, sucessor vem depois. Qual é o sucessor do 12? O número 13. Agora vamos treinar um pouquinho. Qual é o antecessor de 1.232? Você vai fazer o quê? Se você não sabe porque é um número muito grande,
a gente está falando o antecessor, é imediatamente o que vem antes. Então, você repete o 1, você repete o 2, você repete o 3. E qual é o que vem aqui, ó? Antes do 2? O 1, certo? Qual é o antecessor de 3.334? Como eu falei, ó, repete esses daqui, 3.330. Quem que vem antes do 4? 3. Tá aí o antecessor. Quem é o antecessor de 4.568? Repete. E quem é o antecessor do 8? O 7. Então, fica 4.567. Qual é o antecessor de 3.738? Não sabe? Repete o 3.000, o 700 e o 30. Quem é que vem antes do 8 é o número 7. Então, o antecessor de 3.738 é o número 3.737. Agora vamos de sucessor. Qual é o sucessor de 8.878? Professor, esse número é muito alto, eu não sei não. Repete o 8.000, o 800. Depois de 79 vem o 80. E aí fica 8.880. Quem é o antecessor de 6.665? Quem é que vem depois de 65? Não é o 66? Então, fica 6.666. Mais um. 1.514. Quem é que vem depois do 14? O 15. Então, repete o 15 primeiro, que fica 1.515. Quem é o antecessor de 4.544? Quem que vem depois do 44? Não é o 45? Então, repete os dois primeiros, que são também 45, e fica 4.545. Não esqueça, a cada 3 tem um pontinho. Aí eu não coloquei aqui porque lá no livro de vocês não vai estar assim, com ponto, tá? Mas não esqueça, sempre a cada 3 tem um ponto, que é para indicar que não está mais na unidade simples e está agora na unidade de milhar, certo? Aí tem atividade. Primeira atividade. Contando conchas. Maria Beatriz foi à praia e organizou as conchas que encontrou. Aí aqui, ó, a forma que ela organizou. Isso é o jeito dela, certo? A. Quantas conchas há na figura? Você vai contar da sua maneira. B. Como você as contou? Se você usou alguma estratégia, você vai escrever. Se você contou de uma por uma, coloque aí. Contei de uma por uma. Você que decide. C. Você poderia descrever outra maneira de contá-la? Como seria? E aí você vai ver. 2. Depois, Maria Beatriz organizou outro grupo de concha. Observe que aqui, ó, parece um X aqui e aqui parece um outro metade de um X, né? Ela organizou de outra forma. E aí, quantas conchas há na ilustração? Quantas conchas há aqui, tá? Não é ao todo, é só na 2. E B, escreva como você contou. Qual a estratégia que você usou para contar, certo? E aqui, divirta-se, caça números. Você, antes de sair procurando qualquer coisa, né? Você tem que vir aqui na dica. A dica vai estar mais embaixo, ó. No quadro acima, você vai encontrar números que correspondem às pistas fornecidas a seguir. Pinte de uma cor diferente cada número encontrado. Por exemplo, você vai pintar de vermelho aqui, o antecessor desse. Você pinta de amarelo,
o antecessor desse. Pinta de verde, o antecessor desse. Pinta de azul, o antecessor desse. De roxo, o desse. Cada um de uma cor diferente, certo? A primeira coluna são todos os antecessores. E a segunda coluna são todos os sucessores, certo? Você pinta aqui e aqui você escreve o número que você achou, certo? Por hoje é isso, gente.